acessar todas as informações. E o nosso convidado nessa segunda-feira, o Renan Santos, que é fundador do Movimento Brasil Livre, o MBL, presidente do Partido Missão, que surgiu a partir desse movimento, e também pré-candidato à presidência da República nesse ano de 2026. Tudo bem? Obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, uma honra estar aqui com vocês, trocar ideia, vai ser bem legal. Circulando pelo Brasil, agora na região sul, aqui na região de Chapecó, no estado de Santa Catarina. O roteiro aqui começou ontem, né, Renan? Sim, sim. Prossegue hoje ainda, daqui você vai para Lages. Exato. Esse é o teu roteiro, não sei de Lages depois. Fica ainda no estado? Vamos para Criciúma, Tubarão, rodar. Não vai ser a rodada definitiva de Santa Catarina, mas porque haverá depois região do Vale do Itajaí, região mais litorânea, mas é um pedaço importante de rodar. Porque, assim, é um pedaço que às vezes é negligenciado. E aqui, assim, eu falo muito, aqui é um pedaço do Brasil que é negligenciado, nem é tratado como Brasil em muitos termos, né? E ainda assim é uma região importante, com IDH muito alto, com qualidade de vida, com uma cultura comunitária que faz exemplo e faz sombra para outras regiões do Brasil. Inclusive eu tive ontem em São Miguel do Oeste gravando para falar sobre isso. Né? O pessoal na pracinha, final de tarde, se encontrando, tomando chimarrão no meio da praça, a criança andando no meio da rua. Quando que isso seria possível na maior parte das cidades brasileiras? Alguns diferenciais aí no que diz a qualidade de vida aqui no nosso oeste, extremo oeste, daqui você passando então pela Serra, indo para o sul e depois mais tarde circulando também por outras regiões. Mas assim, já deu para passar por boa parte do Brasil? Olha, eu estou fazendo um roteiro que passa especialmente nas regiões mais pobres do Brasil. Porque a gente tem que entender o problema dessas regiões e vir com soluções verdadeiras. A maior parte dos políticos, quando rodam, por exemplo, o tal do sertão, todo mundo tem uma visão, o que é o sertão? A região onde o Lula é mais votado, né? Então, aquela parte que tem uma agreste, aquela parte que tem um semiárido, regiões no meião de Pernambuco, meião do Ceará, Rio Grande do Norte, todas essas regiões a gente passou e tentei entender o drama, por que tem baixa atividade econômica em boa parte dessas regiões, como é a indústria da compra de voto. E aí fui no Maranhão, que não é um semiárido, por incrível que pareça, o Maranhão, a gente identifica muito o Maranhão com pobreza, mas a terra no Maranhão é maravilhosa. A maior parte da terra no Maranhão é altamente plantável, inclusive muito agricultor, inclusive aqui de Santa Catarina, a gauchada também que veio pra cá, foi pra lá, foi virar fazendeiro, foi plantar soja. Então um lugar que tem uma terra boa, mas infelizmente eles dispõem de uma praga, né, uma praga que ela precisa ser combatida, que é o político maranhense. Eu tô aqui para falar para vocês que eu prefiro ser atropelado por uma carreta do que ser governado por um político do Maranhão. É a pior classe política do Brasil, mas infelizmente eles mandam muito mais. Eu vou falar aqui, eles mandam mais até do que os paulistas. Eu sou de São Paulo, a política o Brasil é muito mais parecido com o Maranhão na sua política do que com São Paulo. Quando eu falo então de vocês aqui no Oeste Catarinense, vocês não têm praticamente representação política em Brasília. A voz de vocês não é ouvida. Mas a voz dos políticos de lá é muito ouvida. E infelizmente isso precisa ser mudado. E acho que também é assim uma forma de compreender que você tem as suas políticas enquanto governo, as políticas nacionais, mas o que vale para uma região não necessariamente vale para outra. Então o Brasil é muito grande, né? A gente sempre diz que é um país continental, tem que compreender isso e ter ações assim diferenciadas dependendo da região, né? Sim, mas os parâmetros de avaliação têm que ser os mesmos, porque a resposta que eu ouço dos políticos do Maranhão é essa. Aqui é diferente. Mas o que é diferente? Né? Não existe administração pública na maior parte dos municípios. Eu passei por eu vou te dar um exemplo. Eu fiz até uma comparação muito forte entre São Miguel do Oeste, uma cidade modelo, posso colocar, uma cidade bonita que tem pra cá, e Santo Antônio dos Lopes, lá no Maranhão. O PIB per capita, ou seja, o PIB da cidade dividido pelo número de habitantes em São Miguel do Oeste é coisa de 70 mil reais. Em Santo Antônio dos Lopes, no Maranhão, é 360 mil reais. É muito maior. Mas por que muito maior? Porque eles têm uma usina termoelétrica lá. Aí você imagina que, com base nisso, você vai ter uma classe média na cidade, você vai ter empregos de qualidade. A qualidade de vida em Santo Antônio dos Lopes vai ser maior, certo? Pois bem, ela é horrível. O IDH, que é um Índice de Desenvolvimento Humano, que é um índice que pega todos os indicadores de qualidade de vida de um município em Santo Antônio dos Lopes, é 0,55. Que é baixíssimo, é da África subsaariana. Enquanto o IDH, por exemplo, de São Miguel do Oeste é 0,801, que é muito alto, é um nível europeu. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a administração pública lá é tão ruim, que até nos municípios tem arrecadação, não funciona. A educação é baixíssima, não tem saneamento básico. Você vai tomar uma água, ou você toma um suco no restaurante, você cai desprevenido, você vai pegar uma diarreia. Eu mesmo fiquei doente lá, porque eu esqueci dessa lição e tomei uma Coca-Cola, botei gelo no copo, o gelo derreteu. Né? Então, você tem que estar se policiando. Então, os critérios de avaliação que a política tem naquela região
são os piores possíveis. Basicamente, política é um ato de roubar e comprar os eleitores na época da eleição. Por isso que a gente está defendendo agora critério de avaliação objetivo para todos os municípios. Por quê? Porque hoje o dinheiro sai daqui, sai de São Paulo, sai de Goiás, sai de diversas regiões que hoje são regiões arrecadadoras no Brasil, e aí ele vai para esses políticos nesses lugares. E eles não têm nenhuma obrigação em melhorar a vida das pessoas ali no Maranhão, ou mesmo, vamos dizer, tornar as cidades elas economicamente viáveis. Porque eles vivem com o pires na mão pedindo dinheiro pro governo federal. Mas não existe dinheiro do governo federal, não existe dinheiro do Lula. O dinheiro é tirado de outras pessoas em outros lugares do Brasil. E como não há um critério comum de avaliação, um lado trabalha e paga a conta, enquanto o outro não trabalha e usa o dinheiro. Isso não vale a pena, né? Renan, bom dia. Bem-vindo ao Chapecó Notícias. Tendo em vista que a pauta econômica sua é liberal, como equilibrar essas políticas liberais com a realidade social brasileira, que ela é marcada por uma grande desigualdade? Eu acho assim, quando a gente fala em liberalismo, eu estou falando acima de tudo numa questão de manter contas públicas pagas, entender que o empreendedor e o gerador de riqueza no Brasil, ele está sendo explorado em grande medida, especialmente o pequeno, que é quem paga a maior parte dos impostos. Grandes empresas elas são capazes de obter renúncias fiscais e, do outro lado, ter engenharia contábil para escapar da tributação, enquanto que os pequenos eles pagam a conta. Entender que se nós fizermos um controle de gastos no governo através da despesa, isso todos os papers, todos os principais estudos internacionais não demonstram isso, você consegue no longo prazo ter um controle maior da dívida, e com o controle maior da dívida você consegue ter juros mais baratos e dinheiro mais barato para as pessoas gastarem, para as pessoas fazerem dívida, para as empresas fazerem dívida. Então, ser liberal nesse sentido é uma obrigação em termos de respeito com o dinheiro das pessoas e também com o dinheiro público, com a coisa pública. Do outro lado, a consecução de determinadas políticas públicas, especialmente na área de assistência à saúde, assistência à educação, assistência a pessoas em posição vulnerável, não é um problema para a gente nesse sentido. O Estado brasileiro já, em tese, ele nominalmente garante isso. Como garantir isso de fato? Eu sou muito otimista nesse sentido. E aí eu saio um pouco de um elemento liberal clássico, que diz sempre que toda centralização é ruim, e eu entro num outro lado. Por exemplo, o SUS hoje, que é um sistema centralizado, ele vai de encontro a uma lógica liberal do princípio da subsidiariedade, na ideia de que todo mundo pode ter seu sistema próprio de saúde, o setor privado responde isso. O SUS, até agora, não entregou o que ele propõe em termos constitucionais, por mais que seja um sistema que esteja presente no Brasil inteiro. Com agora a chegada do machine learning, com a chegada da IA, e com um projeto sério que você consegue basicamente obter através do prontuário único dos agentes de saúde, com aplicativos que permitam contato através de teleatendimento das pessoas com médicos ao redor do Brasil, você vai poder reduzir as filas, você vai poder saber onde vão ficar os estoques dos remédios, você vai conseguir baratear e melhorar muito o atendimento do SUS, que é um sistema centralizado. Então, eu sou muito, muito otimista nesses termos. Eu acho que a tecnologia ela vai fazer uma revolução gigantesca em boa parte dos serviços públicos, e aí você vai conseguir fazer isso, você vai conseguir ter um Estado que respeita o dinheiro das pessoas e, ao mesmo tempo, atender elas bem. Então, eu vou numa linha que, para um liberal puríssimo, ela soa diferente, porque eu sou favorável à centralização de serviços públicos por conta da tecnologia, e ao mesmo tempo uma pessoa que não é liberal vai falar, mas não estou entendendo, né? É que dá para conciliar essas duas coisas. Renan Santos, que é pré-candidato à presidência pelo Partido Missão, você ainda está, você é o presidente da sigla, né? Que surgiu a partir então do MBL, que é o Movimento Brasil Livre, né? Até brincava contigo aqui, 30ª tantas, legenda aí, partido que surge no Brasil. Essa é uma outra crítica. O Brasil tem muito partido político. Cada pouco surge mais um. Pois agora nós temos mais um. Mas a ideia foi assim, fundar um novo partido, fundar uma nova sigla, porque o que está aí não se encaixa nos pensamentos que vocês têm? Fábio, a provocação é o seguinte, quantos partidos de verdade existem no Brasil? Uma coisa é legenda. O Brasil tem muitas legendas. E essas legendas ainda recebem dinheiro público para se sustentarem. Outra coisa é partido. O que é um partido? Para entender assim, um partido político ele é um grupo de pessoas organizadas para fazer a disputa de poder que representam uma visão de uma parte da sociedade. Até por isso o nome partido. E elas defendem, né, esse agrupamento, de maneira férrea as suas ideias. Quantos partidos fazem isso no Brasil? Que tem uma visão de mundo sobre o Brasil e que topam perder em nome da visão de mundo. São poucos. Em geral, estão à esquerda. O PT é um partido político. A gente pode criticar em tudo o PT. O PT é meu inimigo natural. Dito isso, o PT é um partido. O PSOL é um partido. Eles têm visão de mundo.
Eles têm produção de literatura a respeito disso e propostas dentro da agenda deles. Agora, eu não posso falar que o PSD do Kassab é um partido político. Ele tá com o Lula, ele tá com o Bolsonaro, ele tá com qualquer um. Ele é o que precisa ser. Ele é uma legenda. Ou seja, ele é um cartório que as pessoas usam para participar de eleições. Mesma coisa MDB, União Brasil, o próprio PL. Eu estava no Maranhão, o PL é Lula no Maranhão. Então, não é um partido, ele é uma legenda. Quando a gente montou a missão se propõe a ser um partido. Um partido com uma visão de mundo à direita, mas um partido. Se nós precisarmos vender a mãe para ganhar a eleição, nós perdemos a eleição. Nós não vamos fazer isso. Um exemplo que nós fazemos, que é uma prática de partido, não de legenda. Então, logo eu montei o partido, eu virei um presidente de partido. Né? Então, comecei a ter que viver questões de presidente, que é, por exemplo, apareceu um deputado federal de várias regiões do Brasil aparecer e falou, me dá o partido aqui no meu estado, que eu te faço um deputado aqui, ou 2 deputados estaduais, e eu toco ele aqui, eu fico com a proporção do dinheiro que vier, tá? E aí o partido vai andando, porque essa é a regra do jogo. Ou seja, não importa se ele está numa missão, no União Brasil. Para ele, o partido é só um veículo. Eu falei, não, o partido está sendo tocado pelos militantes, foi quem coletou essas assinaturas, quem montou o partido, e tem que ser assim, as pessoas que acreditam na nossa ideia. E, portanto, é paradoxal que tem muitas legendas no Brasil, parasitas, mas poucos partidos. Agora, esse histórico, né, e se a gente voltar um pouquinho no tempo, essa história não diz nada, assim você fez crítica, por exemplo, ao MDB, né? O regime militar é MDB de um lado, a Arena do outro, né? O bipartidarismo. Aí, a partir da redemocratização, aí surge, né, o PT, por exemplo, que você disse que é um partido político. O MDB não tem toda essa história e ele, no seu entender, não é considerado um partido? Ele foi um partido. Foi e não é mais. Ele foi. Alguns que estão aí já existiram lá no passado também, depois foram reativados, né? Porque o MDB, ele, né, quando houve o... Não sei se você coloca a antiga Arena, o PDS hoje, o progressista no mesmo... Ele foi um partido. É a mesma... Ele tá foi na mesma situação do MDB, por exemplo? Tá. Porque os partidos, eles perderam a razão de ser, a partir do momento que eles não têm um programa. Se você pegar, por exemplo, eu tive que fazer esse estudo. Estudar o programa partidário de todas essas legendas. Do PP, do União Brasil, que é o antigo PFL... se for pegar os filhos, né, agora vai ter União Progressista, com a fusão. E eu for pegar também o próprio PSB, os partidos mais de centro-esquerda, você vai olhar ali, tudo mais ou menos a mesma coisa, são platitudes, defesa da democracia, garantir direitos, livre mercado, mas com responsabilidade. É uma sopa de letrinhas vamos dizer, que é uma carta de Papai Noel, com vários desejos, mas não tem um programa claro. A gente tem que ter um programa claro. O partido do a Argentina tinha mais ou menos esse mesmo problema. Aí em El Salvador também. Quando o Milei montou o Liberdade Avança e o Bukele montou em El Salvador o Nuevas Ideias, eles montaram um programa de direita para os países deles e um partido. E eu acho que não tem, assim, na democracia você tem que ter partidos. Se a pessoa quer montar um partido de esquerda, que seja em si um partido de esquerda, ok, monta seu partido de esquerda, defenda seu programa de esquerda e a gente debate, se enfrenta nas eleições. É do jogo. O que eu não gosto é o partido genérico. Porque no partido genérico você pode estar em qualquer governo, a qualquer momento, se você é situação e oposição ao mesmo tempo. E aí você permite que exista uma coisa que é o centrão, que é a coisa, para mim, mais deletéria que tem na política brasileira. Eu sou ideologicamente parte de um grupo que é de direita. Meu adversário natural em termos de aplicação de políticas públicas é a esquerda. Agora, o maior problema do Brasil é o centrão, que é a ausência de propostas. Essa ausência de propostas... Porque politicamente falando, partidariamente falando, a esquerda está muito mais organizada do que a direita. Muito mais. Quando eu montei o nosso partido, eu estudei o que a esquerda fez. Eu peguei as experiências internacionais de esquerda, entender como funciona a militância, formação de pessoas, formação de pensamento. E a esquerda está muitos passos na frente. E eu acho que o meu campo político ele tem que se organizar. E eu acho que a direita no Brasil... ela nem sequer existe como grupo político organizado. A direita no Brasil é um grupo de pessoas produzindo conteúdo em rede social. Esse é um problema da direita. Muito desorganizada. Então, se organizar, basicamente estrutura como força política. É aquela ideia dos 300 de Esparta, né? Uma minoria organizada derruba uma maioria desorganizada. Então, a gente tem que se organizar. Isso é